A paz do Senhor para os irmãos, a paz do Senhor para a igreja. Chegamos no momento em que vamos estudar mais uma lição da nossa escola dominical. Pegue sua Bíblia, pegue sua revista, chame seus amigos, seus parentes, seus familiares, para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa abençoar a sua família. Com certeza, Deus vai falar com você através deste estudo que nós iremos fazer hoje. Então, preste atenção, abra sua Bíblia, acompanhe os versículos e eu tenho a certeza que Deus vai abençoar você com a sua palavra, com a palavra de Deus. Oremos, irmãos, façamos uma oração para Deus abrir os nossos corações, para que possamos compreender o que Ele quer falar conosco nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade que estamos aqui na Tua presença para juntos, ó Deus, aprendermos a Tua santa palavra. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Senhor, para que possamos aprender a Tua vontade para nós nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos estudar mais uma de nossas lições. É a lição de número 13, cujo título é Orando pela Intervenção Divina. Se você tem a sua revista, abra e acompanhe a leitura junto conosco. Já falamos o título e o texto áureo é o seguinte: Senhor, que é o homem para que conheças, e o filho do homem para que o estimes. Salmo 144, versículo 3. A nossa verdade aplicada é o seguinte: é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si próprio, pela família e pela nação. Vamos ver aqui os objetivos da nossa lição, que são os seguintes: refletir sobre o nosso relacionamento com Deus, mostrar a importância de uma vida de oração e apresentar os efeitos de uma vida de oração. Nosso texto de referência está lá no Salmo 144. Leamos alguns versículos. Aqui da nossa lição está do versículo 5 até o versículo 15, pulando alguns. Diz assim o primeiro versículo da lição: Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério e com instrumento de 10 cordas te cantarei louvores, para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas como colunas de um palácio. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Louvado seja o teu nome. Este foi o texto de referência que nós vamos meditar nesta noite, o Salmo 144, que é a lição de número 13, cujo tema já falamos aqui, orando pela intervenção divina. Chegamos, irmãos, ao término de mais um trimestre, onde estivemos aprendendo e meditando nesse livro tão inspirador que é o livro dos Salmos. Vimos durante o nosso estudo várias expressões de pessoas inspiradas que puderam escrever estes belos cânticos, todos exaltando a maravilha de Deus e da sua palavra. Vimos também o contexto em que foram escritos estes poemas e canções. Alguns foram escritos durante lutas e perseguições, outros durante conflitos internos, outros, porém, são expressões de gratidão e louvor a Deus pelas suas muitas maravilhas que tem operado em favor do seu povo. Todos, porém, têm algo em comum: expressam o cuidado de Deus para com seu povo e o zelo de Deus em cumprir
a sua palavra. Hoje nós vamos meditar em alguns versículos do Salmo 144, Salmo de Davi. Iniciamos o estudo deste trimestre falando sobre o rei Davi. E hoje nós que estamos encerrando, vamos voltar a falar sobre este importante personagem bíblico. Davi é conhecido pelo seu zelo e amor para com Deus. Já estudamos outros salmos de Davi e a sua personalidade voltada para Deus, o que levou a ser conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Vamos ver onde está esse versículo na palavra de Deus que diz estas palavras. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13, versículo 22, o primeiro texto bíblico que nós vamos ler além do texto base que já lemos nesta noite. Atos capítulo 13, versículo 22, diz o seguinte: depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. Esta passagem bíblica no Novo Testamento é uma referência do primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Observamos que o autor do livro de Atos faz questão de frisar que foi Deus que deu esse testemunho acerca do teu servo Davi e fez com que ele se tornasse o maior rei de Israel. Irmãos, nós prezamos e damos tanto valor aos testemunhos dos homens a nosso respeito, mas o mais importante é o testemunho de Deus sobre nós. Uma coisa é o que as pessoas pensam e falam de nós, outra coisa é o que Deus pensa e diz a nosso respeito. Mas por que Davi era tão querido de Deus? Porque Davi era tão querido pelo Senhor, sendo ele também um homem falho, como nós também somos falhos. Dentre muitas qualidades que Davi tinha, podemos destacar que ele era um adorador por excelência, pois o seu coração estava alinhado com o coração de Deus. Foi ele que restabeleceu o culto a Deus no tabernáculo e também nomeou levitas para adoração a Deus. Dentre eles estava Asaf, autor também de alguns salmos que já estudamos aqui nas lições anteriores. Outra característica de Davi é que ele amava a presença de Deus. É o que podemos ver quando ele escreveu lá no Salmo 27, quando ele diz assim, Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Davi buscava a Deus em oração. Também podemos ver no Salmo 55, versículo 15 e 17, quando ele diz assim: eu, porém, clamo a Deus o Senhor, que me salvará. De tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei a Ele, e Ele ouvirá a minha voz. Já estudamos em lições anteriores que os muçulmanos oram 5 vezes ao dia, os judeus ortodoxos 3 vezes ao dia, e nós cristãos, como tem sido a nossa vida de oração? E é neste assunto que vamos meditar nesta última lição dessa revista. Oração, relacionamento com Deus e os efeitos de uma vida na presença do Senhor. Pega a sua revista, se você a possuir, e leamos o comentário contido na introdução dessa revista, que diz assim: no presente salmo, aprendemos sobre a oração acompanhada de confiança e louvor e os benefícios que ela traz para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa família, para a sociedade no qual nós vivemos. O tópico 1, ele nos dá uma ideia do Salmo 144, do seu contexto, que diz assim: o Salmo 144 é também intitulado em algumas traduções como a oração de um rei, porque descreve o louvor de Davi no momento extraordinário de vitória
que ele estava em suas batalhas. Foi justamente na ocasião de um embate militar que Davi reconhece que tudo o que ele era e tinha sido era pela providência e pela misericórdia de Deus. O Senhor lhe havia adestrado para a guerra, porque foi o seu escolhido para livrar Israel de todos os seus inimigos. Os filisteus, os moabitas, os amonitas, os edomitas, os jebuseus e os sírios, todos estes inimigos, Davi os venceu pela provisão, pelo poder do Senhor, não pela sua força, não pelo seu braço, não pelos seus carros de guerra, não pelos seus cavalos, mas pela operação e obra do Senhor na vida deste homem de Deus, deste homem conforme o coração de Deus. Como vimos, Saul havia falhado nesta missão, então o Senhor levantou Davi para executá-la. Isso explica em boa parte a razão dele ter sofrido tantas tribulações. Ele foi bem sucedido porque fizera do Senhor sua rocha, sua fortaleza, seu refúgio, seu libertador e o seu escudo. Vinha também do Altíssimo a obediência que o povo lhe prestava. Ele era rei, mas reconhecia que o homem nada é sem a presença de Deus. O Salmo 144 é um salmo que exalta Deus. Como é recorrente no livro dos Salmos, encontramos neste salmo, já nos primeiros versículos, o salmista louvando e reconhecendo a Deus pelo seu grande poder e pela sua grande força e pela também inferioridade e fraqueza humana. Por isso ele exalta o Senhor pelos livramentos e proteção. Vejamos os 3 primeiros versículos desse maravilhoso salmo. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Salmo 144, versículo de 1 a 3, que diz o seguinte: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra, meu refúgio, minha fortaleza, meu alto retiro, meu libertador, escudo meu, em quem me refugio, ele é quem me sujeita ao meu povo. Ó Senhor, que é o homem para que o tomes conhecimento dele, e o filho do homem para que o consideres. A vida do cristão, como nós já dissemos, em outros estudos, em outras lições, é uma constante batalha. E só o poder de Deus, nossa fortaleza, nossa rocha, para adestrar nossas mãos, de forma a nos preparar para os combates e conflitos neste mar turbulento e tempestuoso da nossa vida. O tópico 2, irmãos, desta lição, fala sobre a confiança, oração e a graça de Deus. Fico a me perguntar por que os cristãos hoje oram tão pouco. Uma dessas respostas seria uma falta de confiança naquele que é a nossa rocha, nosso abrigo, nosso refúgio. Falamos na lição passada sobre a falsa independência que as pessoas sentem com relação ao favor divino. As facilidades do mundo moderno, o dinheiro, a fama, o sucesso, dão uma ilusória sensação de segurança. Infelizmente, este mal tem atingido muitos do meio cristão. Não oram porque não sentem necessidade de Deus. Estamos vivendo dias semelhantes ao povo de Israel quando saíram da escravidão do Egito. Numa ótica espiritual, vivemos numa situação idêntica e corremos o mesmo risco de esquecer as maravilhas que ele tem operado em nosso meio. O povo daquela época logo se esqueceu dos grandes benefícios que o Senhor operou no deserto. É o que diz o Salmo 106, abra sua Bíblia, Salmo 106, versículo 13, que diz assim: cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram pelo seu conselho. Mas como assim, você pode perguntar e dizer? Nós não éramos escravos no Egito, não vimos o mar abrir caminho para eles passarem, não vimos a nuvem que os protegia do calor do sol e nem a coluna de fogo que os guiava à noite, não fomos alimentados pelo maná que caía do céu e nem vimos a água brotar da rocha, não vimos todas essas maravilhas que Deus operou no deserto. E eles foram ingratos, mas nós não.
Esta poderia ser uma resposta bem plausível. Nós não vimos todas estas maravilhas, mas a verdade, irmãos, é que muitos em nossos dias estão se esquecendo de obras muito maiores do que essas que Deus operou no deserto. Todas essas maravilhas, embora fossem manifestações sobrenaturais de Deus, foram operadas através de fenômenos físicos daqui dessa terra. O mar, a nuvem, o fogo, a água e o maná eram fenômenos da natureza operados para atender às necessidades daquele povo. Hoje a igreja vive a tipificação destes dias. As manifestações de Deus para com a igreja estão no âmbito espiritual e, por serem espirituais, portanto são eternas, e se são eternas, têm muito mais valor do que as terrenas. Moisés, o homem que Deus usou para libertá-los do Egito, morreu. Nosso Salvador Jesus Cristo também morreu, mas ele ressuscitou e vive para sempre e eternamente para interceder por nós. O mar representa também este mundo de pecado em que vivemos, porém Deus abriu um caminho em meio a este mar turbulento. E que caminho é este? Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, nós vemos que caminho é este. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como a nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite, essa coluna que guiava o povo pelo deserto, assim o Espírito Santo nos guia e nos orienta neste deserto da vida. Deus também disponibiliza diariamente o maná espiritual, que é a sua palavra. Podemos ver isso em Mateus capítulo 4, versículo 4, que diz assim: mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E estamos caminhando em direção a uma cidade não terrena, mas aguardamos a cidade santa, que de Deus vai descer do céu, a Canaã celestial, a nova Jerusalém. É o que podemos ler em Apocalipse, capítulo 21, versículo 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Agora, irmãos, diante de tantas maravilhas eternas que estamos presenciando, devemos ter o cuidado, pois se Deus castigou aquele povo que não reconheceu essas obras físicas, o que acontecerá conosco se não valorizarmos as maravilhas eternas que o Senhor tem manifestado em nossos dias? Atentem para este versículo na carta aos Hebreus, que diz o seguinte, Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram. Leamos também a mesma carta, a carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 25, que diz assim: cuidado, não rejeiteis aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus. Que possamos, irmãos, meditar na nossa gratidão, no nosso compromisso com Deus, diante de todas estas maravilhas. Aquele povo de Israel no deserto, eles se esqueceram das grandes obras do Senhor e Deus os censurou por isso. Estas obras eram terrenas, mas nós, irmãos, desfrutamos de obras eternas, desfrutamos desta grande salvação que é eterna, desfrutamos da presença do Senhor em nossa vida que é eterna, desfrutamos da palavra do Senhor que é eterna. Se nós desprezarmos estas bênçãos, estas obras eternas, o que vai ser de nós? Isto é o que o versículo, que o texto nos diz. Agora vamos para o tópico 3, intercessão pelo bem da família e da sociedade. Semana passada, irmãos, estudamos sobre a família e observamos durante o estudo a crise familiar que estamos vivendo. Satanás tem atacado as famílias com todas as suas armas e estratégias, visando atraí-las e, por fim, destruí-las.
Por isso é de suma importância assumir o nosso papel de intercessores pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pela nossa nação. E Deus procura tais pessoas que se comprometam a interceder diante de tantas mazelas que encontramos e que estamos observando neste mundo. Infelizmente, são poucos que se prestam a atender ao chamado de Deus para serem seus fiéis intercessores. Observe o que diz o próprio Deus pela boca do profeta Ezequias, capítulo 22, versículo 30. E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Hoje vemos muitos crentes reclamando, murmurando contra o governo, contra a situação econômica do país, reclamam das instituições de saúde, de educação, de segurança, porém pouco se prestam em buscar a Deus em favor da nossa nação, em favor das nossas autoridades. O texto bíblico que vamos ler a seguir nos exorta a fazer orações fervorosas nesse sentido. Vejamos o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo em sua carta no capítulo 1, versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 3. Acompanhe a leitura, que diz assim: exorto, pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Podemos ver esse mesmo versículo numa outra versão que diz assim: admoesto-te antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças. Deprecações são orações insistentes, são orações perseverantes. Por quem, irmãos? Pela nossa nação, pela nossa sociedade, pelas nossas autoridades, pelos nossos governos. Observe o verbo no início, exorto ou admoesto. Na verdade, isto é muito mais do que um conselho, é uma advertência. E para quê? Qual é o motivo que nós devemos orar pelas nossas autoridades, pela nossa nação, pelo nosso povo? Esta mesma passagem dá a resposta, para que tenhamos uma vida tranquila, sossegada em toda piedade e honestidade. Observamos que está escrito também no livro, agora sim, do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 7, que diz assim: procurai a paz na cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Boca de Deus, através do profeta Jeremias. É a nossa responsabilidade orarmos, intercedermos, não só pela nossa família, mas também pela nossa cidade, pela nossa nação, pelas nossas autoridades. Deus espera isto de nós para o nosso próprio bem, para a nossa própria paz. Então, em vez de murmurar e reclamar, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar a Deus em favor de todas as nossas autoridades, de todos os governos deste país. A igreja é o sal desta terra e é também luz deste mundo. Não podemos perder esta característica fundamental do povo de Deus. Se a igreja perder essa identidade, os resultados podem ser catastróficos. Para que serve o sal se ele perder o sabor? Se a luz apagar, só restarão trevas. É o que diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Leamos: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Olha o perigo do sal perder o sabor, do sal perder a sua essência, a sua característica, não presta para nada a não ser pisado pelos homens.
Leamos também a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que diz assim, Filipenses capítulo 5, versículo 5: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, muito menos das trevas. Uma vez seguindo esse preceito bíblico, poderemos desfrutar das preciosas promessas contidas no Salmo 144. Leamos os versos finais do Salmo 144, versículo 12 a 15, que diz assim: seja os nossos filhos na sua mocidade como plantas bem desenvolvidas, e as nossas filhas como pedras angulares lavradas, como os de um palácio. Estejam repletos nossos celeiros, fornecendo toda sorte de provisões. As nossas ovelhas produzam a milhares e a dezenas de milhares, e em nossos campos os nossos bois levem ricas cargas. E não haja assaltos, nem sortidas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo que assim sucede, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. As promessas de Deus, irmãos, são constantes na sua palavra, mas as promessas de Deus, elas, irmãos, são condicionais. Não adianta nós querermos de Deus essas promessas sem nós cumprirmos o nosso papel de orarmos, de intercedermos, de buscarmos, de fazermos orações, deprecações, intercessões constantes, não somente pela nossa família, mas pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, pelos nossos governos, tão atacados pelo inimigo. As pessoas têm esse hábito de reclamarem, esquecem que o governo perfeito só será o governo de Cristo. Enquanto o homem governar, enquanto o homem estar sob o controle das nações, haverá corrupção, haverá injustiça, haverá violência. Então não espere perfeição de governo algum, espere perfeição do governo de Cristo, espere a perfeita justiça no governo do Senhor, espere a paz completa e permanente no governo de Cristo. Aqui teremos aflições. É claro que Deus, em meio às aflições, promete paz ao seu povo. Mas em vez de reclamarmos, vamos orar, vamos interceder, para que Deus nos dê uma vida de paz e tranquilidade, para que a gente possa ter liberdade para pregar a Tua palavra, para cultuarmos ao Senhor nos templos. Muitos países já perderam esta liberdade, muitos países não têm mais esta liberdade que nós temos, perderam, e só se dá, é um hábito, né? É uma inclinação, uma tendência de nós só valorizarmos aquilo que perdemos, que não possamos perder, irmãos, essa liberdade. Vamos orar ao Senhor. Estamos vivendo dias difíceis, que só a oração da igreja pode fazer com que a situação mude. Deus está dando provas, né, dos dias difíceis, né, do cumprimento da sua palavra. Vamos atentar para isso. Não vamos ser iguais ao povo de Israel, que facilmente se esqueceram, logo se esqueceram das bênçãos que Deus operou no deserto. As nossas bênçãos hoje são muito superiores, são bênçãos eternas, são bênçãos espirituais. O que vai ser de nós se nós a desprezarmos? Fiquemos com essa palavra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e vamos orar para Deus abençoar a nossa nação e as nossas autoridades. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta palavra, por esta mensagem que o Senhor tem dado aos nossos corações. Oramos pelas nossas famílias, oramos pela nossa nação, oramos pelas nossas autoridades. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar, que o Senhor possa repreender o poder do mal, o poder das trevas sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação e sobre as nossas autoridades. E venha nos dar sabedoria, sabedoria ao povo, gratidão ao teu povo pelas tuas muitas maravilhas que tens operado em nosso meio. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.